Olá, sou Sandra Regina Chevinski, aqui com vocês mais uma vez em Neuropsicologia do Cotidiano. E já que nós estamos aqui na Neuropsicologia do Cotidiano, falando de como o nosso cérebro, o nosso encéfalo funciona, para daí sim a gente entender as funções mentais. Vocês se lembram? A última vez eu falei sobre o funcionamento, que nós temos a unidade primária do cérebro, que é aquela que liga o cérebro, que dá energia, que tonifica, como se abrisse as portas para o nosso cérebro receber os estímulos da vida. As unidades secundárias já vão receber as informações, vão verificar do que se trata, analisá-las e armazená-las de acordo com a pertinência e a relevância. Já as regiões terciárias são aquelas que vão planejar as ações, verificar o que fazer com aquilo, corrigir se tiver errado, ou seja, tomadas de decisões, resoluções. E hoje eu vou rapidamente falar para vocês sobre a questão dos hemisférios cerebrais. Sim, o nosso cérebro ele é dividido em duas partes, como uma laranja dividida, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. E embora eles trabalhem de forma integrada, eles trabalhem em conjunto, um é interdependente do outro, eles têm funções mais específicas cada um, certo? O hemisfério esquerdo, que é chamado de hemisfério dominante para a maioria das pessoas, principalmente quem é destro, ele é extremamente importante para tudo aquilo que é ligado para as questões verbais, linguagem. Então, a fala, a interpretação, a coerência do pensamento, a memória verbal, tudo isso é dependente do nosso hemisfério esquerdo. Quando uma pessoa tem um acidente vascular cerebral, por exemplo, ou sofre um acidente nessa área do hemisfério esquerdo, ela pode ter dificuldades para falar, não consegue idealizar, pode ter dificuldades de entender o que lhe é dito, como também ela pode perder ali a memória de fatos que aconteceram com ela, de fatos de memória não só da própria história, mas questões como quem descobriu o Brasil, quem foi Pedro Álvares Cabral. Ela pode ter dificuldades de escrita, de leitura. Então, são situações bastante importantes. E já o lado direito, o nosso hemisfério direito, ele é responsável muito pelas questões visoespaciais, topográficas, não é? Então, uma pessoa com uma lesão do lado direito, por exemplo, ela pode se perder, ela pode não lembrar as coisas, ela pode ter uma heminegligência. O que significa isso? Tudo aquilo que está do lado contralateral, porque é assim, né, gente? Os hemisférios funcionam assim, mas as funções se cruzam. Então, se eu tenho uma lesão de hemisfério direito, eu posso ter o meu lado esquerdo do corpo paralisado. Se eu tenho uma lesão do meu lado esquerdo do cérebro, eu terei uma lesão, eu terei a paralisia, quer dizer, do meu lado direito do corpo. E tem essa, né, essas linhas são cruzadas. Então, a pessoa que tem uma lesão de hemisfério direito, por exemplo, ela pode não enxergar nada do que lhe acontece do lado esquerdo. Isso traz muitas complicações, porque ela pode não conversar com quem está do lado dela, ela pode inclusive passar batom só de um lado, fazer a barba só de um lado, comer só um lado do prato da comida, ficar bem atrapalhada, até se confundir em relação às vezes urinar dentro do guarda-roupa ao invés de procurar o banheiro. E essas questões todas visoespaciais, até entender mudanças gramaticais, como quem é o pai do irmão, quem é o irmão do pai, deixa essa pergunta para vocês. A pessoa não consegue entender. Então, veja, que situações a gente pode ter esses problemas aí das funções dos hemisférios? Acidente vascular cerebral, traumatismos crânioencefálicos, tumores, paralisia cerebral,
outras disfunções. Então, se de repente a pessoa começa a apresentar dificuldades desse tipo, precisamos ficar atentos, precisamos procurar um médico. A pessoa está em casa tomando banho, tem uma fraqueza do lado do braço, tem algum problema na perna, corram para o hospital. Quanto antes uma pessoa, quando tem um AVC, ela é socorrida, menor serão as sequelas dela, tá bom? Continuamos na próxima falando do funcionamento encefálico. Beijo, pessoal!